Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Palavra no telão. O querer e o realizar segundo a vontade do Senhor. Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Glória a Deus. A palavra de Deus tem chegado a nós com clareza e chega a todos da mesma maneira. Amém? É lindo entender isso, ver que Deus, Ele deixa bem claro. Ele conversa com os fiéis, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Ou seja, Deus está falando com pessoas, com filhos fiéis, com uma igreja fiel, ele está falando direto com o seu povo. Amém? Não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus diz, como sempre obedecestes. Porque, de fato, irmãos, aquele que não obedece, aquele que não anda segundo o caminho do Senhor, ele não vai desenvolver a salvação com temor e tremor. Porque aquele que não obedece a Deus, ele não se importa em, de fato, honrar a Deus. Ele não se importa com nada. Aquele que não obedece a Deus, ele anda do jeito que bem entende. Faz o que bem entende. E se muitas vezes é confrontado, assim como falado no dia de ontem, ele se enche, ele se infla ali. Por quê? Porque aquele que não anda segundo o caminho do Senhor, aquele que não obedece ao Senhor, esse está numa posição como se de cegueira espiritual. Este ainda está em trevas. Mesmo sendo filho, ele ainda continua em trevas. Então o Senhor Jesus diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a salvação com temor e tremor? É ouvir a palavra do altar e não ficar murmurando, reclamando. É eu ouvir a palavra que vem do altar e eu me esforçar para me alinhar com a palavra. É eu me esforçar para estar nos cultos. É eu me esforçar para dar a Deus o melhor do meu louvor, o melhor da minha adoração. É eu estar sempre pronto para dizer sim e amém para aquilo que a igreja precisa, a obra de Deus precisa. O desenvolver a nossa vida com a salvação com temor e tremor é de fato andar em linha com a palavra, dia após dia, se afastando de maus caminhos, de caminhos tortuosos, e se voltar somente e unicamente para Deus. Provérbios 1, 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Aleluias. Nós somos os fiéis dessa terra. Nós somos aqueles que temos ouvido a voz do Senhor e não temos sido rebeldes. Mas Deus tem falado, vai por aqui. Nós estamos indo por aqui. Deus fala, tira o pé daí. Nós tiramos nosso pé. Não coloca a mão aí. Nós não colocamos nossa mão. Nós não somos loucos, irmãos. Amém? Nós somos prudentes. E aos nécios, aqueles que vivem do seu modo, que quando são confrontados, acham ruim, se iram, se irritam, porque
estão errados e acham que estão certos. Esses, a palavra do Senhor diz que a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, os leva à vergonha, os leva à ruína. Nós aprendemos que Deus, Ele irá dar para nós, Ele está nos guiando e nos levando ao ver o que nós nunca vimos, ao viver o que nós nunca vivemos. Mas, se nós obedecemos a Deus, assim viveremos. Amém? Deus tem feito já grandes coisas em nosso meio, em nossas vidas, porque nós somos esses que temos dado ouvido ao nosso Deus. Efésios 5, 14 ao 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, acorda, desperta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus, nós entendemos bem que Deus, Ele não quer na sua obra ovelhas gordas. Deus, Ele nos chamou para resplandecer. Deus, Ele nos chamou para vencer, para reinar em vida, para dar bom testemunho ao nome dEle, para frutificar para Ele. E Ele nos ensina, e tem nos ensinado a sua palavra, e tem chegado a nós com uma clareza que nós não temos sim, desculpas para dizer: Deus, mas isso eu não sabia. Esse eu não sabia, Senhor. Eu errei, mas, Deus, eu não sabia. Não, para nós não tem desculpa. Porque, assim, para toda a área da nossa vida, tem chegado a palavra. E só não vive aquele que não quer. Aquele que é, de fato, insensato. Aquele que se coloca numa posição de insensato. Porque ouvir a palavra que vem de Deus, sabendo que vem de Deus, e não obedecer, isto é insensatez. Isto é loucura. É como diz o dito aí fora, é dar o tiro no próprio pé. Porque nós sabemos que em Deus está a verdade. Na graça está a verdade. Por que nós vamos obedecer? Porque nós seremos rebeldes. Se Deus está falando que nós íamos para este caminho. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus nos chama à mudança, à transformação. Deus não nos chamou para ficar estagnados, parados, viver uma vidinha mais ou menos e achar que tá bom. Nós aprendemos que a graça, ela é um pacto, sim, de maiores, melhores, superiores promessas. Mas e Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele tem a honra, Deus, Ele tem a glória, Deus, Ele tem a aceitação para todos os seus filhos, para a sua igreja. Deus, Ele tem o melhor para nós. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Nós temos que, cada dia, haver mudança em nós. Nós temos que deixar que a palavra de Deus renove a nossa mente e nos leve ao crescimento, à maturidade a cada dia. Não podemos nos conformar e dizer: não, do jeito que eu estou hoje, tá bom. Não, assim tá relax, tá top assim. Não, tá top assim, mas tem muito mais. Tem muito mais, não acabou aqui. Mateus 5, 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.
Nós, como igreja, fomos chamados para iluminar, irmãos. Nós, como povo de Deus, nós, como servos do Senhor, herdeiros dele, fomos chamados por ele, para que a glória do Senhor seja vista, seja algo claro em nós. Se fosse para nós sermos uma igreja que viesse a viver escondida, Deus não teria morrido por nós na cruz. Deus não teria dado tanto conhecimento, não teria feito chegar tanto conhecimento às nossas vidas. Seria em vão. Nós entendemos que para nós, não é em vão que Deus tem revelado a nós. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a reserva moral deste mundo, sim. Nós somos aquele que Deus chamou para representar o seu reino, representar a tua palavra. E em todo o tempo, mostrar a glória de Deus em tudo em nossa vida. Na nossa família, seja por meio da nossa vida financeira, seja por meio do nosso conviver no dia a dia, no trabalho, em tudo, irmãos. Então Deus chamou uma igreja, não uma igreja qualquer. Deus levantou uma igreja forte, sabe, uma igreja que não vai vacilar. Uma igreja que não vai se fazer de coitada, mas uma igreja que de fato conhece quem é o seu Deus, sabe o seu chamado e caminha em direção a Ele, sabe, sem medo, sem medo. Que nós aprendemos que nós não lutamos mais pela nossa força. Nós lutamos pela força que vem do Senhor. Porque a nossa força, ela é limitada, ela é pequena. Mas a do Senhor não. A do Senhor é infinita. Amém? Nosso Deus, ele é todo poderoso. Todo poderoso. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, o Deus que se entregou por nós naquela cruz, tem visto a nossa fidelidade, o nosso temor, a nossa vida diante dele. Será que ele vai nos negar algo que nós precisamos? Será que ele vai negar algo que, de fato, vai mostrar para todos que ele é Deus? Vai mostrar para todos a sua glória? Porque na nossa vida, irmãos, nada é para venhamos aparecer. Tudo é para glorificar a Deus. Tudo é para mostrar a grandeza, o amor, a perfeição do nosso Deus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém? Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Deus nos ensina que Ele é o grande sumo sacerdote. Ele nos ensina a conservar firme, a permanecer firmes. A confissão que nós temos recebido hoje, com o ensino da graça. Sabe? Não andar um dia firme e outro dia mais ou menos. Não um dia está na igreja, outro dia está aí farreando com os amigos, vivendo uma vida sendo amigo do mundo. O nosso Deus, Ele é santo. E Ele nos chamou à santidade. Deus não nos chamou à imundície. Ele nos tirou da imundície do pecado. E nos resgatou para que possamos viver uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida de compromisso com Ele. Porque Ele diz que Ele fez uma aliança conosco, que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. E nós, como povo de Deus, nós como estamos aqui firmados na graça, firmados em um pacto perfeito, não mais em um pacto doente, nós temos que ser firmes. Porque
de pessoas, desculpa a maneira que eu vou dizer, irmãos, frouxos e crentes frouxos, já está cheio aí fora. Então nós temos que ser firmes, porque Deus nos chamou a um compromisso sério com Ele. É lindo isso, irmãos. Sabemos que o conhecimento que vem de Deus, ele nos traz maturidade, ele nos traz uma firmeza, ele tira de nós todo o medo e nos leva a ser ousados. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. A palavra de Deus diz que Ele nos deu armas poderosas, eficazes. Ele nos deu para que essas armas? Nos deu para que esse poder? Para ficar guardado? Não é. É para usar. Nós como igreja temos que ser muito mais ousados a cada dia. Ousados na maneira de viver. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós somos benditos, porque nós confiamos no Senhor. A nossa força, ela não está, assim como muitos confiam na sua conta bancária, muitos confiam na sua posição aparentemente no momento elevada, que se elevaram até mesmo por força do seu braço, de maneira muitas vezes injusta. A nossa confiança, ela está no Senhor. A nossa força, ela está no Senhor. Eu quero ler esta palavra, mas declarando sobre a igreja esta palavra também. Que nós como igreja somos como, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluias. Deus nos chamou para estar por cima e não por baixo. Deus nos chamou para ser motivos de honra e não de vergonha. Sabe, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós carregamos o nome do Senhor. Nós não estamos aqui por estar. Nós estamos aqui para aprendermos a cada dia a nos portarmos como filhos e assim honrar ao Senhor, andar no caminho do Senhor e fazer a sua vontade em todo tempo. Assim como aprendemos ali sobre a série de mensagens sobre anjos, que os anjos, eles ouvem a voz do Senhor. Eles não ficam, Deus, chama outro lá. Olha lá, chama aquilo ali, ó. Mas eu de novo, Jesus. Sabe, os anjos não ficam fazendo pouco caso. O Senhor diz, anjo, Miguel, vai, faz tal coisa. Imediatamente, vai e faz. Como um relâmpago. E sabe, eu comecei até mesmo a me lembrar do que o pastor estava falando aí, que até mesmo do que a bispa está passando, como ali onde ela disse, em um determinado tempo, ali, em um momento ali, onde ela disse ali, pregando a palavra, chega, chega, eu não vou suportar mais isso, eu não vou suportar essa situação de que pessoas que servem ao altar são consagradas para servir ao altar e dão desculpas, mas eu tenho tal coisa para fazer hoje, bispa. Mas eu tenho tal coisa para fazer. Irmãos, isso não pode acontecer. Chega de crente imaturo,
Chega de carnalidade na casa de Deus. Chega de criancice. Chega de vacilo. É tempo de nós nos fortalecermos no Senhor a cada dia. É tempo de nós nos posicionarmos como igreja. Igreja do Senhor. Igreja de um Deus vivo. Igreja de um Deus que o inferno não segurou. Que a morte não o segurou. Que ele não se rendeu. De um Deus que não se rendeu ao pecado. De um Deus que é extremamente santo. Extremamente santo. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos povo do Senhor. E que o nosso viver a cada dia mostre a todos quem é o nosso Deus. Mostre o poder do nosso Deus. Mostre o que de fato é viver para Deus. O que de fato é viver tendo compromisso com Deus. Que de fato mostre a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem. Porque pessoas dizendo que são de Deus aí fora, já tem muitos. Mas nós somos diferentes. Nós não vamos somente falar, nós vamos mostrar com a nossa vida que Deus está neste lugar. Que Deus é o nosso Deus. Nós vamos andar por nós mesmos, pela nossa visão. Vamos andar pela visão e pela direção que vem de Deus. Amém? Que assim seja, porque assim diz nosso Deus. Amém e amém.